Futebol de Verdade com António Tadeia. Ora então, olá pessoal, muito bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos à edição número 33 do Futebol de Verdade para esta temporada de 2024-2025. Hoje é sexta-feira, é dia 18 de abril de 2025. É sexta-feira santa, sexta-feira de Páscoa, mas o Futebol de Verdade está aqui na mesma para levar até vós a antecipação das emoções daquilo que vai ser a jornada deste fim de semana do nosso campeonato. E está apertadinho o campeonato este ano. Creio que vamos mesmo temos boas possibilidades de ir a ter campeonato até ao fim. Faltam 5 etapas, 5 jornadas. Eu a esta chamei-lhe a etapa minhota, porque é aquela em que o Benfica vai jogar ao Minho contra o Vitória Sport Clube, jogo particularmente complicado, e que vai ser o jogo da semana no meu Substack. E deixa-me aproveitar para colocar aqui já a passar em baixo, em rodapé, o endereço para quem quiser subscrever, é tadeia.substack.com. Há subscrições gratuitas, há subscrições pagas, e basta chegarem lá e introduzirem o vosso endereço de e-mail para passarem a receber as atualizações que eu vou fazendo ao meu Substack, porque vou escrevendo todos os dias acerca de futebol. Mas estava a dizer, o Benfica vai jogar a Guimarães. Esse vai ser o jogo da semana no meu Substack nesta jornada, por isso vai ter direito a crónica analítica, e o Sporting joga já hoje, por antecipação, recebe o Moreirense, também uma equipa do Minho, e, portanto, vamos ter um confronto Lisboeta ou Minhoto, que vai marcar um bocadinho aquilo que vai ser a atualidade do futebol neste fim de semana em Portugal. Ora, eu hoje tenho dois convidados. Curiosamente, um deles é minhoto, o outro não é, mas é como se fosse. Porquê? Porque é minhoto por adoção, e é precisamente por este segundo convidado que vai arrancar a edição de hoje do Futebol de Verdade. Duas boas-vindas ao Bernardino Pedroto. Muito bom dia, Bernardino. Muito obrigado por ter vindo. O Bernardino Pedroto não é minhoto, nasceu em Lisboa. E porquê é que eu me lembrei de o ter aqui comigo hoje, além de ele ter, com certeza, uma experiência grande daquilo que são jogos entre o Vitória e o Benfica, que é o que vai estar em causa, sobretudo na conversa que vou ter com ele, é porque ele começou a sua carreira de futebolista no Benfica, e pouca gente sabe disto. Foi júnior do Benfica, chegou a fazer um jogo como sénior no campeonato pelo Benfica, curiosamente um Benfica Boa Vista, e foi meses antes do pai, do José Maria Pedroto, ter tomado conta do Boa Vista, portanto ainda era o Boa Vista do Aimoré Moreira. Não foi campeão pelo Benfica, porque o Benfica nesse ano foi um daqueles poucos anos, naquele início de década de 70, em que o Benfica não era campeão. Foi o ano, para os mais velhos, se quiserem lembrar, o ano em que o Jimmy Hagan resolveu que a vida dele e que não ia mais, estava farto de aturar os dirigentes, para a terceira divisão, para o Estoril. Mas pronto, o Bernardino fez essa época ainda como sénior no Benfica, e depois fez grande parte da sua carreira no Vitória Sport Clube, em Guimarães. Creio que hoje vive em Guimarães. Muito bem-vindo, Bernardino. Muito obrigado por ter vindo. Muito obrigado. E conta lá como é que foi esse seu início de carreira, como é que foi parar ao Benfica e como é que saiu de lá depois. Muito bom dia. Muito obrigado, António, pelo convite. E futebol de verdade, realmente, 33 episódios, muitos parabéns. Está a ser Este ano, porque tivemos... Isto era diário antigamente, depois é que não consegui manter o ritmo. Começou em 2019, suponho eu, talvez, futebol de verdade. Ok. Bom, em relação à tua pergunta, queria dizer o quê? Nasci em Lisboa, obviamente, como já disse. Iniciei a minha carreira no Benfica. Aos 12 anos fui parar às mãos de Ângelo Martins, pelo meu tio José Vicente, que infelizmente já não está entre nós, que me levou, e nessa altura ainda não podia começar a jogar porque não havia infantis, não havia, como há hoje, escotismo, essa história toda. Comecei nos juvenis e nos juniores do Benfica, e depois fiz 2 anos de sénior no mesmo clube, no Benfica. É o meu clube biológico, se poderemos dizer,
Obviamente que depois aparece o Vitória já numa fase 74, 75, que é o primeiro ano que eu venho para o Vitória, obviamente o Vitória já é o clube do meu coração, porque desde essa altura que me mantive em Guimarães, fui jogador, fui treinador, fui dirigente do Vitória, portanto há aqui uma ligação amorosa, se me permite, há aqui uma ligação realmente muito grande com o Vitória, e o Benfica foi ficando para trás, se bem que obviamente que a minha memória não pode ser perdida nesse tempo, porque realmente foi importante para mim. Foram anos extraordinários, onde tive o privilégio de conviver com os jogadores do outro nível. E não Deixe-me só ajudá-lo aqui. Eu estive a olhar para a equipa de júniores que o Bernardino fez parte, e então lá estava. O guarda-redes era o Jorge Amaral, que hoje muitos saberão, é o adepto do Futebol Clube do Porto nos programas da CMTV. Não sei se ele já era portista naquela altura ou se ainda não, mas também não interessa. Depois estava o António Bastos Lopes, portanto o mais velho dos irmãos Bastos Lopes. Ainda apanhou o Ourique, apanhou o Eduardo Luiz, apanhou o Shell, apanhou o Luís Norton de Matos, portanto uma série de jogadores que vieram a fazer carreira no futebol português. Mais complicado depois era entrar naquela equipa de séniores, não é? Porque o Benfica naquela altura era a seleção nacional, muito, não é? Que era só craques, António, era só craques, aquilo era, mesmo assim, as oportunidades que me foram dadas pelo Jimmy Hagan, provavelmente só o Jimmy Hagan é que conseguia dar a oportunidade a jovens como eu, que estavam a aparecer pela primeira vez na equipa sénior. O Shell, por exemplo, foi um dos contemplados e acabou por ganhar lugar no Benfica e ser um jogador que fez uma carreira extraordinária ao serviço do Sport Lisboa e Benfica. Mas entre todos esse jogo contra o Boa Vista, 6 de janeiro de 74, meio campo, Bernardino Pedroto, Diamantino, não é o Diamantino que a malta está mais habituada a ver agora, era o outro Diamantino, o Louro, e o Vítor Martins, que é uma figura dos anos 70 do Benfica, não é? Foi o meio campo nesse jogo contra o Boa Vista. O Benfica ganhou por 2-0, mas nesse ano o campeão acabou por ser o Sporting. E isto permite-nos fazer aqui um bocadinho a ponte para aquilo que é a atualidade. Como é que está a ver este campeonato? O que é que lhe parece que isto vai dar? É difícil estipular aqui um padrão para o campeonato que nós estamos a assistir. Na minha opinião, obviamente, que as inconstantes mudanças de posicionamento na tabela classificativa, sobretudo este ano, a maior exceção, na minha opinião, daquelas equipas que estão a lutar ou que lutam normalmente para serem campeãs, obviamente que é o Futebol Clube do Porto. Um Futebol Clube do Porto completamente irreconhecível. Estas mudanças de presidente, de treinadores, podem estar aqui a ser talvez o principal problema, entre aspas, que o Porto conviveu este ano. Mas um campeonato muito... o Sporting apareceu muito bem, na mão do Ruben Amorim. Depois aparece o Rui Borges, tentou mudar um pouco entrar no seu modelo de jogo, que normalmente na sua ideia de jogo, depois através de muitas lesões que acabou por ter o Sporting, o Rui também acabou por mudar um pouco a estratégia e a ideia que tinha para a equipa e voltou outra vez ao modelo anterior, que me parece que é mais ajustável para os jogadores que o Sporting tem. Criado, obviamente, pelo Ruben Amorim, sobre as ideias do Ruben, o Ruben cria uma equipa, um plantel perante as suas ideias e o modelo de jogo e a sua estrutura e as suas dinâmicas que queria apresentar. E, portanto, esta equipa, penso que o Rui acabou por, a tempo, mudar outra vez e ir ao encontro do modelo que os jogadores estavam mais adaptados. Portanto, o Benfica, na minha opinião, uma equipa muito inconstante. Tem vivido momentos de
de grande exaltação, como foi agora na última jornada, que teve uma vitória estrondosa sobre o Futebol Clube do Porto, se bem que, na minha opinião, não foi um jogo brilhante, quer dizer, embora o resultado seja tão expressivo, mas acredito que houve menos Porto do que muito Benfica, isto é a minha opinião, se bem que a vitória não oferece qualquer tipo de contestação, mas o Benfica é uma equipa que é pela terceira vez que alcançou o primeiro lugar durante esta época desportiva e na jornada seguinte acabou por perder essa posição. Portanto, acho que... Mas o conto é no fim, não é? O conto é quem está em primeiro na última, não é? Pois, exato. Mas esta inconstância que leva, que o Benfica tem mostrado, creio que perante este cenário vai encontrar grandes dificuldades aqui em Guimarães. De qualquer maneira, dizer que continuar só o raciocínio para terminar, que realmente acho que este campeonato não tem sido um campeonato de grandes ofrendas futebolísticas, se me permitem a expressão, e quando digo ofrendas futebolísticas o nosso campeonato não está nivelado por cima, mesmo os jogos entre as equipas grandes que já presenciamos esta época, pelo menos na minha opinião, não foram grandes espetáculos. Pronto, há um nível competitivo interessante, mas não é cativante. Na minha opinião, não cativa quando nós temos a oportunidade de ver outros campeonatos, outros jogos de outros campeonatos. Obviamente que ficamos um pouco aquém daquilo que eu gostaria que no futuro o futebol português pudesse apresentar. Eu sei que há razões que explicam isto. As razões, sobretudo, dependem sempre para o lado financeiro, porque as nossas equipas são mais vendedoras do que compradoras, se bem que algumas compras que são feitas levam sempre algumas dúvidas na qualidade e o porquê das escolhas dessas compras que são feitas pelas equipas grandes, sobretudo. Portanto, eu acho que aqui há um déficit realmente muito grande entre a qualidade individual das nossas equipas, sobretudo daquelas que lutam pelo título, está a diminuir. Portanto, e estando a diminuir, obviamente que os valores competitivos que nós procurávamos ver no nosso futebol estão a ficar um pouco adormecidos na sombra destas transferências que são feitas e que acabam por não traduzir aquilo que nós esperávamos e que tínhamos a expectativa de encontrar um campeonato mais competitivo. Portanto, na minha opinião, é um pouco isso. Não sou fã, obviamente, do futebol português, gosto do futebol português, gosto do futebol, mas não sou fã deste futebol que neste momento se pratica em Portugal. Nós perdemos muito tempo no primeiro terço defensivo, no segundo terço, no intermédio. Nestes 2 terços, suponho que há 80% do jogo é feito nestes 2 terços. É um bocado assim em todo o lado também, não é? Diz? É um bocado assim em todo o lado. Eu queria recorrer à sua experiência de jogador primeiro, antes de recorrer à sua experiência de treinador. E falou-me aí há bocado, disse que o Benfica podia vir a passar mal ou a passar dificuldades em Guimarães. O Bernardino jogou 5 anos primeiro e depois de uma passagem pelo Marítimo, mais 2 anos no Vitória. Era um Vitória que estava a crescer, não é? Naquela altura, segunda metade da década de 70, início dos anos 80. Como é que era? Já havia este clima que há agora em Guimarães? Eu acho que é o clube, se calhar, tirando os 3 grandes, e eu espero que se estiverem aí adeptos do Sporting Clube Braga, ou do Boa Vista, ou até mesmo do Vitória de Setúbal, que também é uma equipa que tem muito, ou do Belenenses, e por aí afora, mas parece-me que é o clube, tirando os 3 grandes, em que os adeptos sentem mais o emblema, não é? Já havia esta coisa de fazer a vida negra aos grandes, sempre quando leio. Não, sem dúvida, sem dúvida. O Vitória é particularmente diferente por esse motivo. Acho que o Vitória leva-nos a todos nós, aqueles que gostamos da Vitória, como é o meu caso, e leva-nos a
um estado de alma que é difícil perceber, a paixão, o amor, o carinho, enfim, que se tem por o clube é realmente singular, é uma particularidade que não há nos clubes, como acabou de referenciar, excepcionalmente o Benfica, o Porto e o Sport, mas o Vitória realmente é um clube diferente. E essa Há algum paixão dos grandes que sempre seja existiu. mais apetecido ali em Guimarães, ou não? Em que vocês... Não. O Vitória, não há nem Porto, nem Benfica, nem Sporting. Eu digo Acho mais que apetecido é aquele que dá mais gozo de defrontar, não é? Não estou aqui a pensar em não, segundos clubes. todos eles, obviamente, que eu falo na minha experiência enquanto jogador do Vitória, que tive a oportunidade de jogar várias vezes, e de confrontar várias vezes Benfica, Porto e Sporting, muitas vezes, ganhámos, perdemos, empatámos, mas realmente o que leva os jogadores e o que leva o público a ser diferente, não é o facto de ser o Benfica, o Porto e o Sporting. É diferente em todos os jogos, porque não é normal o novo clube, o Vitória, apresentar sempre num jogo singular, Santa Clara, Moreirense, outros jogos que sejam, a apresentar 18, 20, 25 mil sócios a ver o jogo. Portanto, acho que realmente aqui é realmente o demonstrativo, aquilo que é realmente o Vitória. Em relação aos clubes grandes, o Vitória gosta de ganhar a todos, não tem particularmente desejo mais deste ou daquele de vencer. É igual para todos. Deixe-me só interrompê-lo para dizer a quem nos está a ver que podem deixar perguntas para o Bernardino Pedroto, se quiserem. É verdade que só os subscritores premium é que têm essa possibilidade, os outros não podem, podem ver, e já não é nada mau. Mas quem quiser pode deixar perguntas e o Hugo Silva veio cá e veio só desejar bom dia. E o João Costa acabou de chegar. O João Costa é um dos meus subscritores que é braguista, portanto é adepto do Sporting Clube Braga. Acaba de escrever aqui o seguinte: o António vê-se mesmo que nunca esteve em Braga a ver um jogo na Pedreira ou no antigo 1º de Maio. Já estive, João, já estive até muitas vezes. Mais na Pedreira do que no antigo 1º de Maio, porque, enfim, já não sou Claro, também claro. assim tão antigo a ponto de trabalhar nessa... Ainda trabalhei durante alguns anos, eu comecei a trabalhar em 88 e portanto, ainda apanhei ali uns 15 anos, só que trabalhava em jornais que tinham geralmente redações no Norte também, e não fazia muito sentido ir um jornalista de Lisboa para Braga fazer a cobertura dos jogos. Mas já estive várias vezes, até sobretudo para a televisão, na Pedreira, no antigo 1º de Maio, e a ideia que eu tenho, peço desculpa se estiver a ser injusto, como já estive em Guimarães também, é que o ambiente em Guimarães é mais quente. Foi sempre essa a ideia que eu tive. Aliás, o Benfica, nem de propósito, vai ter que ir jogar a Guimarães agora e vai ter que ir jogar também à Pedreira com o Sporting Clube Braga na última jornada. Não quer dizer que o ambiente acabe por ditar os resultados, mas são, neste momento, as duas deslocações mais complicadas que o Benfica tem entre este momento e o final do campeonato, sendo que ainda vai também ao Estoril defrontar o Estoril Praia. O Sporting tem apenas 2 saídas, Boa Vista e Benfica. Esse que pode vir a ser o jogo fundamental no título. Mas eu há bocado disse que tinha outra pergunta para lhe colocar, e esta já tem mais a ver com a sua experiência como treinador, e o Bernardino foi treinador em vários clubes em Portugal, e citou aí o Vitória, mas depois teve uma passagem também longa e muito bem sucedida por Angola, onde foi 5 vezes campeão, foi campeão pelo ASA, foi campeão pelo Petro, creio que ainda ganhou um troféu também no Interclube, uma supertaça, não é? Portanto, acaba por conseguir troféus por 3 clubes diferentes. Mas a pergunta que eu lhe queria fazer tem a ver com outra coisa, que é, disse aí há bocado que o Rui Borges primeiro tentou e tal mudar para as ideias dele, mas depois acabou por adotar as ideias do Ruben Amorim, pelo menos os posicionamentos, o sistema tático. Para um treinador, é assim, em termos de, até mais, se calhar, de ego. É muito complicado abdicar daquilo que é a sua ideia primeira para ir buscar a ideia de outro que se calhar tem mais condições para ter sucesso, porque o plantel foi desenhado para aqueles posicionamentos com a linha de Exatamente. 3 atrás.
Havia quem dissesse que um treinador é um ladrão de ideias, não é? Basicamente, quase todos os treinadores têm que ir roubando ideias uns aos outros. É muito complicado para um treinador estar a abdicar daquilo que é o seu pensamento principal para ir adotar o pensamento de outro, por perceber que com esse pensamento tem mais hipóteses de vir a ter sucesso ou não. Eu acho que não. Com toda a sinceridade, acho que é uma atitude inteligente, como é lógico, porque, tal como eu disse há pouco, em relação ao Rui Borges, ele tentou fazer alguma alteração, provavelmente até pelas lesões que foi tendo, tentou aproximar um bocadinho do seu modelo e as suas ideias de uma forma que talvez naquela altura, na minha opinião, não fosse a mais indicada. A mais indicada. Como eu disse, o plantel é construído à base de uma ideia que vem do Ruben. E como é construída à base de uma ideia que vem do Ruben, há sincronizações, há automatismos que são criados, que os jogadores se habituam e que depois, à falta dessa estrutura que é diferente, obviamente, as suas dinâmicas podem transportar ideias diferentes, os jogadores que vão jogando também são diferentes, enfim, pode haver aqui alguma razão para perceber, e acho que nessa altura só posso dizer que o Rui é inteligente, porque voltando outra vez, sobretudo nestas últimas 2, 3 jornadas, em que ele voltou ao sistema habitual do 3-4-3. Portanto, acho que aí só é inteligente. Não posso dizer outra coisa e não lhe fica mal nenhum, antes pelo contrário. Como você disse, nós somos ladrões das ideias de outros. Estas ideias já vão a ser construídas há séculos, há um século pelo menos, ou mais, porque se nós repararmos há 70, 80 anos, que não há um modelo de jogo, uma estrutura de jogo que seja diferente daquelas que nós hoje estamos habituados a ver. Eu, na altura, por exemplo, quando treinava o Vitória Sport Clube, não se pode dizer Vitória de Guimarães, o Vitória Sport Clube, eu jogava num 3-5-2. Portanto, e se calhar antes de mim, outros treinadores também o faziam. Portanto, aqui o que me parece e interessa registrar é a qualidade, é os jogadores e a dinâmica que cada equipa põe, independentemente do modelo que tem. Agora, eu tenho que, se eu gosto de jogar no 3-5-2 ou o Ruben no 3-4-3, eu vou tentar construir uma equipa com jogadores, obviamente, que me possam dar as melhores condições dinâmicas à equipa. Portanto, isso aí é perfeitamente normal. Portanto, e nós andamos a roubar sempre as ideias uns dos outros. Nós somos copiadores, se bem que em determinada altura da nossa vida, a criatividade também ela tem que ser sugerida. Não podemos estar sistematicamente a copiar os outros e não percebemos que também o futebol, como arte, obriga-nos a ter um pouco de criatividade, a imaginar outras soluções para a nossa equipa, para os nossos jogadores, para as dinâmicas que nós queremos colocar. Portanto, acho que aqui, tal como todo o mundo, nós nascemos, o mundo já existia e fomos aprendendo os nossos momentos de vida, os nossos valores, os nossos princípios. Portanto, e no futebol, e na arquitetura, na engenharia, na música, será sempre a mesma coisa. Copiadores uns dos outros, se bem que com melhorias, obviamente, que se desejam ser instaladas com a criatividade e a imaginação necessárias para o jogo de futebol. Eu tenho uma tese que diz que a última grande revolução tática no futebol aconteceu com a Holanda da década de 70, não é? E não foi tanto uma questão de posicionamentos, porque aquilo era basicamente um 4-3-3, foi mais por outras questões, comportamento sem bola, capacidade de pressão, trocas posicionais, a multiestrutura, que é hoje a grande arma da maior parte das equipas que defendem. Falámos aí do Sporting do Ruben Amorim, campeão da época passada, por exemplo. Começava a defender em 4-4-2, acabava a defender em 5-4-1, mas atacava em 2-3-5. Portanto, é essa capacidade para meter a multiestrutura no campo exatamente. que faz o sucesso. Eu acho que isso é que é brilhante. São os jogadores que fazem
Eu, as estruturas, os jogadores ainda, de classe idade. Nós ainda apenas, ontem, os treinadores apenas aproveitam as qualidades individuais que cada jogador tem na sua equipa. Portanto, acho que isso é que é nobre, isso é que é encontrar soluções para os jogadores que temos e não o contrário. e depois Obrigar é os preciso jogadores a ir perceber. atrás das nossas ideias. É preciso perceber outra coisa. Enfim, pode-se construir uma equipa de acordo com as nossas ideias, mas isso não se adapta a qualquer equipa. E eu deixo-me só dizer isto. Ainda ontem estava a ver o jogo do Manchester United e, por acaso, mandei mensagem a um amigo a Coisa dizer-me incrível. epá, porque nós levámos anos a ver o Sporting do Ruben Amorim e, enfim, já conseguimos identificar uma série de padrões. E agora vê-se jogar esta equipa do Manchester United e os padrões estão lá, mas a gente percebe que os jogadores, quando deviam virar para a esquerda, viram para a direita. Aquilo não lhes entrou ainda. Ainda não estão sincronizados, António. Ainda não É estão isso, é sincronizados. isso. Haverá um momento, se derem tempo ao Ruben, eu espero que sim, como é lógico, haverá um momento em que as coisas já Em que têm isso com mais acontece. fluidez, mas isso é assim, é só o trabalho Deixe-me ler-lhe aqui mais uma pergunta que foi do Guilherme Pereira, que vai estar connosco mais daqui a bocadinho. É ele que traz a pergunta do Discord desta semana, mas deixou aqui uma pergunta também. A dizer, aproveito para deixar uma pergunta. Pelo que sei, treinou bastantes anos em Angola. Como está o futebol angolano em comparação com o tempo onde lá treinou? Tem Eu acompanhado tenho ou não? acompanhado, obviamente que é sempre um campeonato, o Girabola é sempre, acompanho sempre, obviamente. Não acompanho como gostaria, não vejo muitos jogos, porque é de toda quase impossível ver os jogos do Girabola, mas tenho acompanhado, tenho falado com amigos e continuo a andar atrás do futebol. Eu penso que pela imagem que tenho da seleção nacional, e tiro o chapéu ao Pedro Gonçalves, porque realmente tem feito um trabalho extraordinário à frente da Seleção Nacional. Pelo reflexo do trabalho que tem sido feito e pelas classificações que Angola tem tido para o CAN, para o Mundial e os jogos que tem realizado, e alguns já tenho visto, obviamente que eu pressuponho que o futebol em Angola está melhor. Só pode estar. Só pode estar porque os clubes vão modernizando, vão tendo melhores infraestruturas, vão tendo melhores profissionais, vão tendo melhores treinadores, E enfim, há a dinheiro, não é? qualificação e Há dinheiro. não sei se há assim tanto. Houve um período extremamente importante que o dinheiro fazia realmente a diferença, mas hoje não sei como é que alguns clubes ainda conseguem sobreviver. Enfim, o futebol gira bola. O gira bola só funciona com a ajuda do Estado. Os dinheiros vêm do petróleo, da Sonangol, ou vêm dos diamantes, ou vêm de qualquer coisa, mas Ajude-me aqui. O o ASA é a futebol equipa apoia. do petróleo, não é? O ASA é a equipa do petróleo. Não, é o Ou o Petro. Petra. O Petra é que é a Petro equipa do Luanda. petróleo, sim. O O ASA... Petro Luanda, até pelo nome, Petro Sim, sim, tem Luanda. razão. Se bem que a Sonangol também apoia outros clubes, não só o Petro. Portanto, perdão. Há aqui realmente no Gira sem o apoio estadual não haveria futebol. Se bem que há alguns clubes, como o Inter, por exemplo, que está ligado, tem uma ligação à polícia, é um clube nacional, não é o Inter de Luanda, é o Inter de Angola. Portanto, isso, e naturalmente que o mais importante que eu acho neste momento é a criação de infraestruturas. O 1º de agosto está muito bem, o Petro, enfim, o ASA está na 2ª divisão e provavelmente vai ficar por ali muito tempo, porque deixou de ter o apoio da TAG. Portanto, e é compreensível porque os sócios não pagam. É. Ou E há não têm muito dinheiro essa, para pagar. pelo que eu estou a perceber, Angola tem muito essa, e até por ter sido um regime, depois da descolonização, ter sido um regime marcado pela influência do leste da Europa, é um país em que no futebol também funciona muito essa lógica, não é? A equipa da polícia, a equipa do exército, a equipa da aviação, a equipa da... não é? Exatamente. Como é que foi lá Portanto, e parar? acho que, uma razão muito simples. Primeiro, que estava desempregado na altura. Isso acontece muito aos treinadores, não é? Exatamente. E eu recebi um telefonema de um amigo, daqui de Portugal,
se eu queria ir para Angola. Claro, como deve calcular, em primeiro lugar, fiquei muito cético. Estamos a falar no ano 2000. Indo para Angola, fiquei um bocado cético, obviamente, e percebia que politicamente o país ainda estava em guerra. Não é bem guerra, estava em guerrilha. Que as zonas sabia que era vivo e andava para ali em alguns conflitos. Portanto, e achei aquilo um bocado, ir para Angola, fiquei um pouco cético. Depois, entretanto, o presidente do ASA veio a Portugal, telefonou-me para irmos almoçar, fiquei com ele a Lisboa, almoçar e tal, e acabou por me cativar, porque aquilo que ele me disse sobre Angola, que eu depois mais tarde vim a constatar, que é um país maravilhoso. Angola é um país maravilhoso, tem um povo extraordinário, com uma capacidade de sobrevivência que eu não conheço ninguém no mundo. Assim, portanto, e fui-me apaixonando dia a dia, fui-me apaixonando por Angola, pela equipa, pelos meus jogadores. Foi extraordinário. Foi o melhor período da minha vida enquanto treinador, onde aprendi muito, não só como treinador, mas também como homem. Tenho muitos amigos lá. Enfim, é o meu segundo país. É o meu segundo país, não posso responder, porque os momentos foram muito bons, quer do ponto de vista desportivo, onde tenho 10 títulos, 3 pelo ASA, 2 pelo Petro, pelo Inter, mais 4 supertaças. Enfim, pronto, há aqui um conjunto de coisas que me foram acontecendo que eu não posso, de forma nenhuma, dispensar esta paixão, este amor que eu tenho por eles. Portanto, acabou por ser esse convite que eu inicialmente estava um pouco cético em relação a ele, acabou por ser realmente uma coisa notável que aconteceu na minha vida e que eu agradeço ao primeiro presidente, ao João Alves Andrade, que foi realmente uma pessoa que me marcou muito e que é difícil encontrar alguém, deixa-me só contar porque é que eu digo isto, é difícil encontrar alguém como ele. Porque enquanto eu estava no ASA, nós fizemos uma aposta que era o seguinte: depois de cada jogo, se nós perdêssemos, era eu que pagava o lanche, que era com os outros diretores, com os meus adjuntos, aí 15, 20 pessoas, que a gente reunia sempre depois dos jogos num complexozinho que havia lá, para bebermos uma cervejinha, comemos os termotos e tal, e conversámos um bocado sobre a nossa vida, sobre o jogo. E quando nós ganhássemos, era eu que pagava. Portanto, mas isto era feito de uma forma tão singular, uma coisa tão simples, tão humilde, que este pequeno pormenor desta aposta marca qualquer pessoa, marca qualquer treinador, marca porque não havia ali a relação presidente-treinador, havia a relação de amigos. E isso, para mim, foi notável. E o João Alves foi realmente João Alves Andrade. Foi muito importante na minha carreira e foi muito importante na minha vida em Angola. Muito bem, Bernardino, antes de o deixar e de o libertar para o almoço, tenho aqui só uma bateria de perguntas dos nossos espectadores e depois, no fim, eu quero pôr uma também. O Hugo Silva diz o seguinte: o Rui Borges tem sido criticado algumas vezes alegando-se que é treinador de equipa pequena. Mesmo podendo ser injusto, os jogadores dos grandes sentem isso? Desconfiam de quem vem de baixo ou não? O que é que acha? Não. Aqui o que me parece de todo importante não há de baixo nem de cima. Há treinadores números que têm oportunidades de treinar clube. Vamos falar então do Ruben Amorim. O Ruben Amorim só treinou o Braga. Depois foi para o Sporting. Só treinou o Braga, entre treinar o Braga, naturalmente, Tinha treinado o Casa Pia também, antes disso. Mas não, com certeza, o Casa Pia, Braga, não sei o quê, pronto. Não perdendo o meu raciocínio, os treinadores são treinadores. Não é os treinadores de baixo, nem os treinadores de cima. O que acho que é muito importante, que eu vejo em vários treinadores, que era o caso do Guber, é os treinadores chegarem ao coração dos jogadores, criar empatias com os jogadores, porque não é os conhecimentos científicos e de trabalho que nós podemos ter
que nos ajudam, obviamente, a desenvolver o nosso trabalho e as nossas tarefas que temos diariamente para com a nossa equipa, mas é fazer sentir a todos os jogadores que são úteis para a equipa, que são úteis e que são importantes para a equipa. Esse é o segredo de na minha opinião, como é lógica, de uma experiência que eu tenho de 60 anos de futebol, é o que me diz, é os treinadores que eu tive, que me agarraram desta maneira, e é aquilo que eu procurei fazer, e é aquilo que os treinadores, também eu conheço e sei que o Rui tem uma empatia muito grande com os jogadores, pese embora um problema aqui, outro ali, que acabou por se dar muito eco, a uma frase que ele acabou por ter, pronto, Foi feliz. que depois justificou. Enfim, mas mais importante é realmente isso, é fazer sentir aos jogadores que eles são úteis e que todos são importantes. Não é só os jogadores, depois é criar com os outros a estrutura está toda unida. Quando digo a estrutura, são dirigentes, os dirigentes de SAD, os técnicos de equipamento, o departamento médico, todos têm que estar imbuídos deste espírito, que se sintam importantes e que se sintam úteis nos momentos que eles são chamados a resolver qualquer situação. Muito bem. O João Costa e o João Martinho, entretanto, estão aqui a debater se o jornalismo português apoia o Ruben Amorim ou não. Enfim, eu não respondo pelo jornalismo português, eu aqui trato todos por igual. Isto porquê? Porque parece que ontem, eu confesso, não estava a tomar muita atenção a isso, estava a ver o jogo, mas que alegadamente os comentários seriam a puxar mais pelo Manchester United do Ruben Amorim do que pelo Lyon do Paulo Fonseca. Não sei, não quero saber, não é coisa que me preocupe. A Daniela Teixeira, que é a nossa subscritora angolana, temos uma, diz que sim, que Angola é um país maravilhoso, e e o João Costa lembra ainda que o Ruben no Braga ainda ganhou uma taça da Liga, é verdade. Bom, mas eu queria lhe deixar uma pergunta rápida e de resposta preferencialmente rápida também. Quem é que vai ser campeão? Quem é que vai ser campeão? Diga lá. Não faço a mínima ideia. Essa é a minha resposta. Não faço a mínima ideia. Não faço a mínima ideia. Que tivesse o melhor. Muito bem. Ok, Bernardino Pedroto, muito obrigado por este bocadinho, por ter tirado um bocadinho da sua sexta-feira de Páscoa para estar aqui connosco e comigo e com os espectadores do Futebol de Verdade. Felicidades eu creio que já não treina, não é? Neste momento, já terá mesmo desistido dessa ideia. Ligado fora do futebol, fora das quatro linhas, como dirigente da Associação Nacional de Treinadores de Futebol e como delegado na Federação Portuguesa de Futebol. Tem que resolver lá a questão dos cursos UEFA Pro, que anda sempre toda a gente a protestar com a ANTF. Não depende de nós. Nós estamos dependentes de orientações da UEFA. Não somos nós que fazemos isso. Vamos fazendo força para haver mais. Mas somos impotentes até ao nível de que a UEFA é que determina essas coisas. Muito bem. Muito obrigado, uma Páscoa feliz para si e para os seus. Muito obrigado. E até uma próxima oportunidade, Bernardino. Bom, pessoal, vamos lá ver. Temos, eu chamei a este episódio a etapa minhota. Isto porquê? Porque já o expliquei aqui na conversa com o Bernardino Pedroto, porque esta é a jornada em que os dois candidatos ao título, Sporting e Benfica, que estão neste momento empatados, vão ambos ser adversários do Minho. O Sporting recebe o Moreirense, 10º classificado. Atenção, o Moreirense só perdeu uma vez com o novo treinador, que é o Cristiano Bacci, que era o antigo treinador do Boa Vista, que a dada altura se demitiu do Boa Vista, quando o Boa Vista trouxe aquela equipa nova de desempregados para tentar escapar à despromoção e continuou no último lugar. O Bacci demitiu-se e acabou por assumir depois o Moreirense, de onde saiu o César Peixoto, 10º classificado. Tem com o Bacci 2 vitórias, 3 empates e apenas uma derrota, que foi na última jornada contra o Rio Ave. O Moreirense, é bom lembrá-lo, ganhou ao Sporting na primeira volta. Ganhou ao Sporting em Moreira de Cónegos, 2-1, um dos jogos em que o Sporting foi comandado pelo João Pereira, e aliás o João Pereira ainda tem as duas derrotas que o Sporting sofreu neste campeonato, foram ambas com o João Pereira aos comandos. Ganhou os jogos todos com o Ruben Amorim, depois teve ali aquele percurso um bocadinho mais soluçante com o João Pereira, e com o Rui Borges não voltou a perder, embora tenha cedido mais empates do que seguramente gostaria, e por isso mesmo tem vindo a perder pontos e tem vindo a permitir
que o Benfica se mantenha, apesar da inconstância de que falava o Bernardino Pedroto, se mantenha neste momento a par com o Sporting no topo da classificação. O Sporting joga hoje, o Benfica joga amanhã, fora de casa, com o Vitória. O Vitória é quinto classificado e por isso mesmo este é o jogo da semana, é o jogo que vai ter crónica analítica no meu Substack, provavelmente não no sábado à noite, porque vai ficar tarde, eu vou ter RTP no sábado à noite, mas no domingo, da parte da manhã, os subscritores premium do meu Substack vão receber a crónica analítica do Vitória Sport Clube Benfica, é o jogo da semana. E é um jogo complicado. O Sporting, por exemplo, não ganhou em Guimarães, empatou 4-4. É verdade que esteve a ganhar 3-1, deixou que o jogo lhe fugisse do controle na ponta final, chegou a estar depois 4-3 para o Vitória e o Sporting só o empatou, já com o Rui Borges, porque o Trincão, nos últimos instantes, fez um quarto golo, 4-4. O Porto ganhou em Guimarães, foi a única equipa a ganhar em Guimarães este ano, mas o Luís Freire tem uma carreira recente, tanto no Rio Ave como depois no Vitória, já são mais de 20 jogos sem perder em casa. E o Benfica, naturalmente, precisa de ganhar, embora, enfim, a importância da vitória nestes jogos é maior para o Sporting do que para o Benfica. E eu vou explicar porquê. Já sei que vai haver malta a discordar. Isto porquê? O Sporting, se ganhar todos os jogos, daqui até ao derby, e vai ter depois Boa Vista fora e Gil Vicente em casa, ganhando todos os jogos, garante que vai à Luz a precisar apenas de empatar. Mas continua a ter tudo nas mãos, enfim, se ganhar na Luz, mesmo que perca um dos jogos até lá, precisa de ganhar na Luz. Quanto ao Benfica, que vai receber o AVS na próxima jornada e depois vai ao Estoril, e recebe o Sporting, neste momento, aquilo que o Benfica sabe é que tem de ganhar ao Sporting. E se perder pontos daqui até lá, continua a ter de ganhar ao Sporting. Portanto, não há aqui uma diferença abismal naquilo que são os efeitos, eventualmente, de uma perda de pontos do Benfica daqui até ao derby. Portanto, é claro que os resultados que os dois forem fazendo daqui até lá vão acabar por influenciar, até do ponto de vista mental, aquilo que vai ser a entrada das duas equipas no derby. E eu acredito que o Benfica Sporting pode vir a ser o jogo fundamental na definição do campeão deste ano. Só para olharmos aqui para o calendário, temos a etapa minhota neste fim de semana. Hoje, Sporting Moreirense. Amanhã, Vitória Sport Clube Benfica. Depois, na próxima jornada, temos a etapa dos aflitos, podemos chamar-lhe assim. O Sporting vai defrontar o Boa Vista, que é o último. O Benfica recebe o AVS, que é antepenúltimo e, por enquanto, ainda está numa posição de play-off. A seguir, o Sporting recebe o Gil Vicente na antecâmara do derby e o Benfica vai ao Estoril. Depois, na penúltima etapa, teremos então o derby Benfica Sporting, e na última o Sporting recebe, é mais uma etapa minhota, mas é a subida final para a contagem de montanha e para a meta. O Sporting recebe o Vitória Sport Clube e o Benfica vai jogar a Braga com o Sporting Clube Braga. É um calendário que não é fácil, nem para uns nem para outros. É verdade que o Sporting parece ter menos adversários complicados, tem 3 jogos em casa, só 2 fora. O Benfica tem ainda 3 deslocações difíceis, sobretudo aquelas a Guimarães e a Braga, porque o Vitória ainda está a lutar por uma posição na Liga Conferência, porque o Braga está a lutar pelo terceiro lugar, que no caso do Braga pode dar, caso o Benfica e o Sporting estejam na final da Taça, pode dar apuramento direto para a fase de grupos da Liga Europa, e o quarto lugar, se for o Braga a ficar lá, em princípio, dará pré-eliminatórias. Mas, de qualquer maneira, eu acho que vai ser muito daquilo que acontecer no derby que as coisas vão ficar decididas. Vamos acompanhando, jornada a jornada. Ainda vamos ter, antes do final do Futebol de Verdade de hoje, a pergunta do Discord. E eu deixei-me só lembrar-vos como é que isto está a funcionar neste momento. O Futebol de Verdade está a ser transmitido em direto no Substack. Neste momento é o único local onde o Futebol de Verdade pode ser visto em direto. É no Substack. Não precisam de ser meus subscritores, embora se o forem, recebem a notificação a avisar de que o programa vai começar daí a 15 minutos e têm tempo para ir buscar um balde de pipocas e para se sentarem a ver. Se tiverem a app do Substack, torna-se mais fácil, porque a visualização é mais fácil na app, é mais gratificante e não pagam nada, a app é gratuita. Portanto, aquilo que eu vos sugiro é que, primeiro,
vão a tadeia.substack.com, que está aqui o endereço a passar em baixo, façam a vossa subscrição. Podem fazer subscrição gratuita, vêm na mesma o futebol de verdade. Não podem comentá-lo, porque a prerrogativa de comentar é exclusiva dos subscritores premium, e os subscritores premium têm mais uma série de outras prerrogativas, não é só poderem comentar o futebol de verdade. Recebem todos os textos, recebem os textos gratuitos mais cedo, recebem os textos que são exclusivos para subscritores premium, recebem os textos em áudio no meu canal de Telegram, e podem entrar no canal de Telegram através dos botões que estão disponíveis nos textos para subscritores premium, e além disso ainda podem entrar no meu servidor de Discord, onde temos uma comunidade vasta, são 120 e qualquer coisa pessoas, que vamos discutindo futebol e outras coisas também, e tem uma chat room chamada Perguntas do Discord, onde vocês podem deixar perguntas que depois vêm aqui ao Futebol de Verdade às sextas-feiras. Futebol de Verdade, tal como vos disse, à sexta-feira ao 12h30, só está em direto no Substack, mas depois fica disponível uma gravação, tanto no meu canal de YouTube, como no meu Spotify, em formato podcast, formato áudio apenas, para quem prefere ouvir em vez de ver. E dito isto, deixem-me só ver se há aqui comentários vossos. O João Costa está ativo hoje e diz, não esquecer que o Braga está na luta pelo pódio, portanto vai dar tudo. Sim, acabei de o dizer. Vamos ver, daqui até ao Braga-Benfica ainda há muito campeonato, e o Braga tem um calendário mais complicado do que o Porto. Vamos ver até que ponto é que essa luta pelo pódio se vai manter daqui até à 34ª e última jornada, que é quando teremos esse Sporting Clube Braga-Benfica. Não estou aqui a antecipar rigorosamente nada, até porque acho que ambos têm jogos muito complicados hoje. O Braga, hoje não, neste fim de semana, por acaso nem vi, creio que o Porto é hoje e o Braga é amanhã. O Porto hoje recebe o Famalicão, que é uma belíssima equipa e parece estar a entrar num momento complicado, num momento forte. Antevejo um jogo complicado para o Porto, e o Braga amanhã vai ao Estoril. E o Estoril também é uma das boas equipas da nossa liga. Mas vamos então passar ao espaço da pergunta do Discord. Já sabem, quem está no meu servidor de Discord, e à partida são subscritores premium do meu Substack, tem lá uma chat room que se chama Perguntas do Discord. Basta deixarem lá perguntas. Eu seleciono uma todas as semanas, leio-a aqui e depois trago cá o responsável pela pergunta para a colocar. Já não vou dizer de viva voz, porque eu vou lê-la primeiro, mas para defender uma ideia em relação à pergunta que acaba de colocar. E a pergunta que eu selecionei esta semana é esta que aqui está. Veio do Guilherme Pereira. E o Guilherme, ele diz aqui, vou mudar de pergunta para uma diferente, porque, entretanto, ele tinha feito uma outra à qual eu respondi num dos textos do último passo desta semana. Era sobre os efeitos dos eventuais regressos dos jogadores consagrados ao Benfica. E então o Guilherme perguntou o seguinte: gosto sempre de jogar às previsões. Gostaria que o António fizesse uma previsão de como será o futebol dentro de 10 anos, em 2035. O que terá mudado no formato das competições? Haverá uma Superliga Europeia? Um Mundial de 64 equipas? E o Campeonato Português? Como será jogado e quantas equipas terá? Haverá novas potências no futebol mundial? Que regras terão mudado no futebol? Muito bem, Guilherme. Dou as boas-vindas ao Guilherme Pereira. Olá, O boa tarde. Guilherme é um dos subscritores mais ativos no meu Discord. O Guilherme vive na Alemanha. Corrijo-me se eu estiver enganado, médico fisiatra. Estás com muito teto em cima e não se vê o emblema da tua camisola, que é uma pena. Vamos ajustar um bocadinho. Assim já se vê melhor. Traz uma camisola do VfL Bochum, que é a segunda equipa da predileção do Guilherme. A primeira é o Benfica. E o Guilherme está em sofrimento acelerado neste final de época, porque o Benfica está a lutar pelo título e o Bochum está ali numa luta também titânica para fugir à despromoção da Bundesliga. Como é que isso vai, Guilherme? Olá, boa tarde. Não, é verdade, obviamente a minha principal preocupação é o Benfica, mas aqui na Alemanha a Bundesliga também está a entrar na reta final, faltam 5 jornadas e o Bochum está em penúltimo do campeonato, a 2 pontos da posição que daria entrada para o play-off e a 9 pontos da manutenção. A manutenção será já muito complicada, mas... Sim, não parece que lá cheguem já.
mas a posição... Direta, pelo menos, não me parece que lá chegue. Não, também acho pouco provável. Quanto à manutenção, dependerá muito do jogo entre Heidenheim e Bochum, que ocorrerá daqui a 2 jornadas, e pronto, e aí é que se vai decidir um bocado qual das duas equipas ainda terá a opção de lutar pela permanência na Bundesliga. O Bochum fez-o no ano passado, conseguiu a permanência depois da reviravolta histórica contra o Fortuna Düsseldorf, depois de perder 3-0 na primeira mão, vencendo por 3-0 e depois nos penaltis... Com uma nuance, é que perderam 3-0 em casa e foram ganhar 3-0 fora. É verdade, foi a derrota 3-0 em Bochum. Bochum e Düsseldorf também distam 15 km uma da outra, mas é o campo do... Sim, olha, o Estádio da Luz e o Estádio de Alvalade distam 2 km e é diferente jogar em casa ou jogar fora. Claro, mas com muito apoio dos adeptos do Bochum e tudo, deram a volta e conseguiram ficar na Bundesliga. Vamos ver se este ano é possível igualar o feito do ano passado e manter-se depois de um início de campeonato que foi simplesmente horrendo e que acho que era uma vitória nos primeiros 14 jogos e depois de começar assim é muito complicado manter-se, mas o Bochum conseguiu o ano passado, vamos ver se este ano é possível. O futebol de verdade tem tudo, até tem o Bochum, isto é fantástico. Olha, há bocadinho, enquanto estávamos aqui a testar o som, estavas a contar-me uma história que eu achei particularmente interessante, e é daqueles mistérios que a mim me encantam no futebol. É que, por exemplo, em Portugal, desde que temos o play-off entre o antepenúltimo da primeira divisão, da primeira liga, e o terceiro da segunda liga, quem ganhou foi sempre o terceiro da segunda liga. Na Alemanha é exatamente ao contrário, não é? Até hoje nunca uma equipa da primeira caiu. Estavas a contar-me isto. Eu posso estar enganado, mas tenho praticamente a certeza que todos os play-offs que foram jogados desde que existe este play-off do 16º colocado da Bundesliga contra o terceiro da Zweite Bundesliga, que é o normal, o que aconteceu sempre foi o da Bundesliga conseguir vencer e ficar na Bundesliga. Isso por acaso é engraçado, é o contrário. Eu recordo-me de no ano passado falarem, este ano é que vai ser, a equipa da segunda divisão finalmente vai conseguir subir, mas acabou por correr mal para o Fortuna Düsseldorf. Muito bem. Olha, vamos à tua pergunta. E eu gostava de saber se tens ideias sobre as questões que me colocaste, antes de eu te dar depois Claro. minha opinião. Eu gosto sempre deste tipo de vídeos, porque depois é engraçado uma pessoa no futuro vir cá e achar... E ver que se enganou em tudo, não é? E verificar que se enganou em tudo, obviamente. Eu gosto muito de tentar prever como é que vai ser o futuro do futebol. Neste caso, mais a nível, digamos, organizacional do que propriamente a nível de quem é que vai ganhar nos próximos 10 anos, não é? Mas aqui a ideia era mais um bocado falar de como é que vai ser o futebol a nível de competições. E nós falamos de vez em quando disso no Discord, e a minha ideia é que nós vamos, nos próximos 10 anos, que o modelo atual vai mudar muito e que vamos ter uma espécie de Superliga Europeia, não no sentido da Superliga Europeia do Florentino, mas sim um conceito de liga organizado pela UEFA, como se fosse o atual campeonato português, mas a um nível europeu, com 2 ou 3 divisões a nível europeu, diria que provavelmente 2, e os campeonatos nacionais passariam a ser uma espécie de subsidiários para essas 2 ligas europeias, digamos assim, no qual eu até penso que acontecerá o Benfica, o Porto, o Sporting e eventualmente o Sporting de Braga deixariam de jogar o campeonato português. Poderia haver uma competição que jogariam apenas entre as equipas portuguesas, isso é bastante possível que continue a existir, talvez a Taça de Portugal, num formato, não sei exatamente em que formato seria, mas que passaria o calendário normal dessas equipas, passaria a ser jogar essa tal Superliga Europeia, seja na primeira, seja na segunda divisão, e jogar regularmente contra outras equipas do mais alto nível do futebol europeu. Eu tenho um bocado sobre o futebol de clubes, eu tenho um bocado essa ideia, porque eu acredito que isso seria uma fonte de rendimentos gigantesca a um nível que não tem comparação atualmente para a UEFA, e que depois a UEFA faria a redistribuição desse dinheiro pelas diferentes categorias, o que acabaria por ser o destino. Eu penso um bocado nisto como o que aconteceu há cerca de 100 anos com o Campeonato de Lisboa, o Campeonato do Porto e os diferentes campeonatos regionais. Eles deixaram de existir, deram lugar a um campeonato nacional,
no qual as melhores equipas dos distritos organizaram-se para participar e nesse sentido eu vejo esse processo um bocado de 100 anos. E também foi organizado pelo Florentino na altura, porque só entravam equipas dos distritos principais, os outros bem podiam esmerar-se que não era o Florentino que lá estava já, ou a encarnação prévia do Florentino. Não, aqui só entram os de Lisboa, os do Porto, os de Braga e os de Coimbra, e o resto fiquem a jogar uns com os outros, que a gente não precisa de vocês para nada. Claro, e esta composição da Superliga, assim, o meu objetivo, a minha visão seria uma liga na qual, no ano em que começarmos esta liga, vamos dizer 2030, que as 20 equipas que joguem essa primeira divisão hipotética fossem as primeiras 20 equipas do ranking da UEFA. Se tal será possível ou não, eu acho que o dinheiro... Não sei bem se o dinheiro não falará mais alto para meter os Tottenhams desta vida na primeira divisão e os Benficas, os Portos, os Ajaxes em divisões inferiores. Espero que não. Espero que seja respeitado isso e espero que o Benfica e o Porto, e se for possível, como é óbvio também o Sporting, conseguissem entrar nessa primeira divisão. Mas não sei. Não sei qual é a opinião do António sobre essa parte a nível por acaso, acho que já discutimos isso lá no Discord. Olha, o João Costa diz que uma regra para o próximo Mundial vai ser aplicada. O guarda-redes, se demorar mais de 8 segundos com a bola, é penalizado com pontapé de canto, e eu sou a favor. E tenho muita curiosidade na questão das regras. Ainda há dias estava também a discutir isso com uma pessoa, porque o futebol, e porque uma pessoa, até foi um colega de ginásio que me abordou e disse: o futebol dos desportos com bola é o que tem as regras as piores regras. E há coisas que, de facto, o futebol podia aprender de uma série de desportos. O Viriato, o Rui Costa, diz que estás mais magrinho. Pronto. Estive em saber. A balança concorda, mas... As mulheres reparam sempre nisto. Diz que estás bem mais magrinho e que não comes enquanto o Benfica não for campeão. Pronto, é isso mesmo. Estou bastante tramado, se tal acontecesse. Ao ritmo que a O coisa Hugo Silva pergunta se esta Superliga não retiraria adeptos dos estádios. Ir ver os jogos fora não ficaria incomportável? E o Filipe Oliveira acrescenta: provavelmente Superliga com 3 divisões e com os nossos 3 grandes lá, a Liga Portuguesa com 16 equipas e com o ambiente mais limpo por cá. Com preços de bilhetes mais inflacionados pela Superliga, poderá haver mais interesse pelos clubes locais. Também é uma visão, e eu gosto muito do input do Filipe, porque o Filipe geralmente tem sempre uma ideia muito educada. Eu gosto da expressão em inglês, o educated guess, não é? Tem sempre uma ideia muito trabalhada, vamos chamar-lhe assim, daquilo que deve ser a organização do futebol. Olha, eu vou-te dizer, tu sabes que eu sou a favor da criação dessa Superliga e por duas ordens de razões. A primeira é que eu acho que o mundo evolui e o futebol evolui com ele. E aqui há tempos, já vos falei disto, creio que até aqui no Futebol de Verdade, na questão da evolução das vias de transporte e da mudança que elas trouxeram ao futebol também por arrastamento. Quer dizer, quando a ferrovia começou a ser mais fácil, acabaram os campeonatos regionais e começaram os campeonatos nacionais. Quando começou a haver autoestradas com maior profusão de autoestradas e a possibilidade das viagens aéreas, começaram as competições europeias, e agora que as viagens aéreas estão tão fáceis, embora tenhamos que ter cuidado com a pegada de carbono, aquilo que acontece é que provavelmente o paradigma passa a ser europeu e não tanto nacional. Eu acho isso. Essa é a primeira razão, e acho que não devemos fazer um drama extraordinário disto. O que é que vai acontecer agora? Vai acabar ao fim dos tempos? Não é. Da mesma maneira que, e tu disseste isso, há 100 anos, quando acabou quando os campeonatos regionais, que não acabaram, continuaram, e os clubes jogavam as duas coisas. Isso é que eu já tenho mais dúvidas. Também se dizia, o que é que vai ser do futebol? E a rivalidade entre o Carcavelinhos e o Fósforos, como é que vai acabar? Porque, não, reparem, nascem outras rivalidades e o mundo evolui. Mas a segunda razão, eu acho que é igualmente importante, é que eu acho que neste momento está criada aqui uma situação em que já existe uma Superliga. Nós é que não reparamos, que chama-se Premier League, porque os ingleses, e basta vermos, quem estiver a acompanhar aquilo que é agora já o retirar da equipa de campo por parte da Liga Portugal, relativamente aos valores da negociação centralizada. Ninguém está ainda a ver bem o que é que vai acontecer, porque a Liga Portugal, há 10 anos,
fez uma estimativa com base num estudo em que dizia que e tal podemos apontar para os 300 milhões de euros anuais em termos de receita para dividir por todos. E depois é preciso trabalhar na chave de distribuição, para saber como é que isso vai ser distribuído. E agora, no discurso da tomada de posse, o novo presidente da Liga, o Reinaldo Teixeira, já disse, bom, se calhar vamos ter que... Enfim, estamos a começar a preparar as pessoas para aquilo que é uma diminuição. Porque vai acontecer, é inevitável. Nós temos que ter em atenção que os contratos que o Benfica, o Sporting e o Porto fizeram há 10 anos, com os operadores, foram contratos numa situação de pressão extraordinária em cima dos operadores. E que por isso mesmo foram supervalorizados e que neste momento Benfica, Sporting e Porto não conseguem aqueles valores nem a negociar individualmente, quanto mais a negociar coletivamente. E basta termos atenção àquilo que está a acontecer em França. Em França, a DAZN fez um contrato com a Liga Francesa, em que a DAZN tinha direito a 8 jogos em cada jornada da Liga, e pagava 375 milhões de euros ao ano, sendo que o outro jogo ficava, salvo erro, para o Canal Plus. Mas a DAZN já saltou fora, não quer, porque não consegue. Puseram os valores da... Imaginem, agora o que seria para nós portugueses, é o mesmo problema que estão a atravessar os franceses neste momento. A subscrição custava 29,99 com um ano de fidelização ou 39,99 sem fidelização. E não tínhamos a garantia de poder ver os jogos do nosso clube. Era preciso fazer a subscrição de outro serviço também, porque há sempre jogos que depois vão parar a outro canal, porque aquele valor não dava para tudo. A DAZN percebeu que não ia conseguir fazer o racional do negócio, não lhe chegava, e por isso mesmo tirou a equipa de campo e neste momento fez uma contraproposta que já vai nos 200 milhões. Portanto, estamos a falar em valores claramente em retração. Porquê? Porque o futebol não está... E as pessoas dizem muito, mas isto, o que a gente tem que ver é... a gente não paga porque é muito caro. Porque se fosse mais barato, a gente subscrevia. E do outro lado dizem assim, não, mas é caro porque há muita gente que continua a aceder por vias piratas. E, portanto, para fazer compensar o investimento tem que ser caro. E a razão está dos dois lados. Mas, neste momento, a única liga que está a conseguir fazer dinheiro com isto é a Liga Inglesa. A Premier League está a crescer e isto é normal. É próprio do sistema capitalista, do liberalismo e dessas coisas todas, é que os mais fortes vão ficando mais fortes e os mais fracos vão ficando mais fracos. E a única maneira que Portugal tem, neste momento, de partilhar ou de comungar desse bolo, que é o bolo que interessa, porque toda a gente aqui vê o Manchester City, o Liverpool, o Arsenal e tal, mas se calhar ninguém vê, toda a gente se calhar até vê o Nottingham Forest e o Newcastle, mas depois se calhar já não vão ver o Santa Clara e o Vitória e tal, porque, enfim, já não nos diz respeito, já não é assim tão atraente. E por isso mesmo, a única maneira que os clubes portugueses têm de comungar desse grande bolo é participar nas mesmas competições que eles. Portanto, faz sentido em termos de paradigma, faz sentido em termos de negócio. Agora, é importante, do meu ponto de vista, de facto, que a gente consiga fazer isto de uma forma equilibrada. Deixaste aí uma sugestão, que eram as 20 melhores equipas do ranking da UEFA no ano 0. A minha sugestão, por acaso, era outra, era nós pegarmos nas competições europeias do ano 0-1 e no ano 0 entravam na chamada Superliga, vamos imaginar, os 16 oitavos finalistas da Liga dos Campeões, mais os 4 semifinalistas da Liga Europa, mais os 4 semifinalistas da Liga Conferência, estamos a falar de 24 equipas. Agora, isso teria de ser, de facto, depois a base do calendário. E até porque temos que pensar em reduzir o total de jogos e, portanto, seria complicado ter essas equipas a participarem simultaneamente nos campeonatos nacionais. Será isto possível? Será que os campeonatos nacionais não vão sofrer um baque gigantesco logo? Imaginemos o campeonato português, de repente a ficar sem as principais equipas. Seria uma coisa muito mais reduzida, ou de interesse muito mais reduzido, naturalmente, mas também pode ser, como dizia aqui o Filipe Oliveira, um ambiente bastante mais limpo, não é? Era possível que isso viesse a acontecer.
O João Costa diz, infelizmente, aquela mentalidade arcaica que só existem 3 clubes em Portugal, o resto é província e parolo. Pronto, o João está muito confrontacional. É que a questão é que eu acho que não tem a ver com esses 3 clubes, isto é simplesmente o que é, eu acho que o Sporting Temos Braga... 95% das pessoas a ver aquilo, não é? Pronto, e é assim, as pessoas veem e tudo mais, eu percebo a valorização dos outros clubes, etc. E eu e o António temos visões diferentes acerca de quando é que deve ser feita a centralização, etc. Mas a minha visão, sobretudo, é, neste momento, a maior preocupação do futebol português deveria ser, na minha opinião, que o Benfica, que o Porto, que o Sporting, e depois que o Braga e o Vitória, sobretudo esses 2, porque são os que constantemente estão nas competições europeias, que no dia em que fizermos esta Superliga, que para mim não é um se, é um quando, que essas equipas lá estejam. Porque o meu medo é que esta Superliga ainda demore o suficiente a chegar para que equipas inglesas como o Newcastle, ou Nottingham Forest, ou coisa do género, ultrapassem no ranking da UEFA, ou como eu prefiro o uso do ranking da UEFA ao uso que o António diz do ano anterior, porque isso pode prejudicar muito as equipas portuguesas. Sempre que depois estaríamos sempre a falar de um sistema com subidas e descidas. Claro, não, isso é claro, não tenho dúvida disso, mas a questão é... No meu sistema, deixa-me só explicar, os 4 últimos da Superliga, vamos lá, baixavam de volta para as competições nacionais e depois haveria, ao mesmo tempo que haveria a Superliga, haveria uma taça dos campeões europeus, a antiga, em que os campeões dos países todos iam jogar e os 4 semifinalistas dessa taça dos campeões europeus iam jogar a Superliga no ano seguinte. Certo, Agora, isso causaria uma instabilidade nos campeonatos nacionais, claro, grande, claro. mas lá está, passariam a ser um segundo escalão, uma espécie de segundo escalão. É isso, e eu até os vejo até quase como um eventual terceiro escalão, porque eu acho que não existiria o suficiente interesse para criar uma segunda divisão da Superliga Europeia, uma segunda divisão onde continuaria a haver imenso dinheiro, imensos clubes com adeptos, com dezenas, centenas de milhares de adeptos. Eu acho que existiria ainda suficiente interesse para fazer uma eventual segunda divisão e deixar os campeonatos nacionais num eventual terceiro patamar. Agora, eu espero mesmo que, quando isso acontecer, que o Benfica, que o Porto, que o Sporting, que o Braga, que o Vitória, que lá estejam nessa competição, porque isso vai ser muito importante, porque aquela primeira injeção de capital que vai vir dessa Superliga, com uns direitos centralizados, com a UEFA a vender esses direitos à DAZN, por exemplo, ou outra qualquer empresa, que vai pagar, na minha opinião, uma quantidade tão absurda de dinheiro que nunca foi visto uma coisa semelhante no futebol, porque vai ser anunciado e vai ser feito um marketing daquilo como vai pôr aquilo ao nível da NBA, ao nível do Campeonato Mundial de Fórmula 1, a esse nível em termos de investimento. E todo esse dinheiro vai ser redistribuído pelos clubes que a vão jogar. E nesse sentido eu espero que o Benfica, o Porto e o Sporting lá estejam para receberem essa injeção de capital que vai permitir com que nos anos seguintes, com uma gestão apropriada, lá continuem. Porque o Benfica, o Porto e o Sporting não tem nada a invejar ao Bayern de Munique, ao Real Madrid ou outros clubes a nível de adeptos e de encher o estádio se for preciso, etc. Agora, precisam desse dinheiro e nesse sentido a Liga Portuguesa precisa de manter essas equipas ao mais alto nível para que essas equipas possam depois lá estar quando essa Superliga eventualmente acontecer. Eu acho que enquanto estivermos fechados sobre nós mesmos não vamos crescer, porque é preciso ter a noção de que o nosso mercado é de facto um mercado pequenino, nós somos poucos, e eu tenho a noção disso. Começo por ter a noção disso quando publico no Substack todos os dias. Ainda ontem, por acaso, e fiz uma nota a esse propósito, fui ver o top 100 de best-sellers em desporto no Substack. Os primeiros 15 são todos norte-americanos e são todos sobre desportos americanos. O primeiro Substack sobre futebol é inglês, naturalmente. É o de Swiss Ramble, em 16º lugar, mas há para aí, no top 100, há para aí 3 ou 4 Substacks sobre futebol. Porquê? Porque lá está, e são todos ingleses, o nosso mercado enfim, se pudermos considerar que o Fabrizio Romano é neste momento mais inglês do que italiano, porque é escrito em inglês e é feito em Inglaterra, e ele está lá também. Mas deixa-me olhar aqui para os comentários, está toda a gente a meter-se contigo, já sabes,
como é que isto funciona. O João Ferreira diz que isto ia ser exclusivamente para pessoas em idade laboral. O João Costa, já lhe disse, está muito confrontacional hoje e diz que dá uma ideia brilhante, faça um campeonato a 3 com 200 voltas. É que ninguém está a falar disso. É preciso termos... Agora, a gente pode querer marchar contra o mundo. Eu não... Enfim, gosto de fazer em algumas coisas. O João Ferreira também pergunta se estás com uma camisola do Atlético de Caminho. O Ricardo Pinho diz que não, que é do Vianense. Chegaram tarde e não perceberam. Também agora não interessa. Eles percebem, eles estão só... Pronto, o Ricardo pergunta ainda se será que chegaremos a um ponto em que terá de ser o próprio governo a regular a centralização por falta de acordo entre os clubes. Não pode, Ricardo. Não é possível haver intermissão governamental. O governo pode fazer aquilo que fez, que é um decreto-lei a dizer que a centralização é obrigatória, mas não pode depois interferir a esse nível. O Emanuel Dantas diz que seria interessante o Campeonato Português sem Porto e Benfica. E pronto, ok. Toda a gente sabe que é do Borrom, eles entretanto já cá vieram. E diz o Filipe Oliveira, muitas vezes criticamos os preços dos bilhetes numa Superliga, ainda seriam mais inflacionados. Para a nossa realidade seria difícil manter os estádios cheios. Não sei se seria assim tão difícil. Bom, mas temos que avançar, até porque havia mais perguntas. Esta coisa de vocês fazerem 5 perguntas numa só. Sim, não, pronto, sim, 5 claro. minutos para acabar o programa, porque eu estipulei que isto não passa da hora e um quarto. E, portanto, vou-te só dizer o que é que eu tenho a dizer sobre esse tema. Eu gostava de falar sobre as regras, mas não vamos ter muito tempo para elaborar sobre isso. Mundial. Achei bem o aumento para 24, que foi feito em 1982. Foi o primeiro Mundial com 24 equipas. Eu era miúdo, ainda achei o máximo. Achei curioso o aumento para 32, porque permitia que aparecessem equipas de circuitos alternativos. Foi em 98. Eu, na altura, estava no Público e até fui fazer a reportagem para a revista, para a Pública, com as equipas de circuitos alternativos. Estive no estágio da Arábia Saudita, no estágio da Nigéria, no estágio do Japão, que eram as equipas que vinham de circuitos alternativos que iam jogar o Mundial de França. Já acho um bocadinho um abuso este aumento para 48 que vamos ter no Mundial de 2026, e então, se falamos nesse aumento para 64, parece que a proposta da CONMEBOL na América do Sul tem a ver apenas e exclusivamente com o Mundial de 2030, por ser o Mundial do Centenário, mas acho que daqui a bocado não há fase de qualificação, vai toda a gente e pronto, não há 64 equipas, já acho uma barbaridade. Quanto às regras... é como dizia há bocado, eu acho que o futebol pode aprender com uma série de regras dos outros desportos com bola. E deixo aqui só 2 ou 3 pistas para reflexão. Embora elas tenham um problema, é que todas elas trazem um bocadinho de subjetividade para o exercício da arbitragem. E isto também seria, com certeza, o fim do mundo. Por exemplo, eu acho que o futebol poderia aprender com o handball... uma regra muito simples, que é, no handball, há faltas que são livres de 9 metros e há faltas que são livres de 7 metros. E não tem a ver com o sítio onde são feitas. Eu acho que há faltas no futebol que são penalti porque são dentro da área, mas não prefiguram minimamente uma oportunidade de golo. E, portanto, é um penalti abusivo. Haver uma falta, um agarrãozinho de nada, de cá, quando o jogador está junto à linha de fundo, sem maneira de sair dali, é penalti. Como é penalti, um jogador que a bola está a entrar e ele vai lá com a mão e tira, não são de toda a mesma falta. Isso era uma coisa que podíamos aprender no futebol com aquilo que faz o handball. Podíamos aprender com outros desportos relativamente ao tempo útil, e eu ainda não tenho uma ideia segura sobre isso, mas... porquê? Porque os jogos podiam tornar-se eternos. Eu às vezes estou aqui em casa a ver handball, ou basquete, ou futsal, ou seja o que for, e digo à minha mulher assim, faltam só 2 minutos. Só que os 2 minutos nesses desportos, mete-se o desconto de tempo, às vezes são 20 minutos. É espetáculo televisivo na mesma. Mas, enfim, torna o exercício de ver um bocadinho mais imprevisível. Mas há coisas que são relativamente mais fáceis de pôr em prática. O antijogo, por exemplo. Aquilo que são as inúmeras paragens para a assistência aos jogadores, que muitas vezes se vê que não têm nada. Eu acho que podíamos criar aqui uma situação em que os jogadores, se tiverem condições para reentrar, têm que ficar algum tempo fora. Poderemos estar aqui a penalizar um jogador que levou, de facto, uma pancada e que está, de facto, contundido. É possível que sim. Mas como está neste momento, eu acho que temos ali jogos que depois não andam, porque os jogadores estão sempre a cair, e dá-me aqui, dá-me ali. A questão do total de faltas que o futsal tem, eu creio que
creio que o Hóquei Patins, não sou grande seguidor, mas creio que o Hóquei Sim, Patins sim. também tem, Sim, sim. ao fim de X faltas, há um livre direto, ou há uma... tudo bem, não sou contra, mas a questão que se coloca aqui é outra, eu ainda na semana passada, nos factos rápidos das jornadas, também a atenção, os 2 jogos com mais faltas na nossa liga foram apitados, foram equipas diferentes, mas tiveram o mesmo árbitro. E isto também depois tem um bocadinho que ver com o critério dos árbitros, que uns marcam falta, outros não marcam, não é? Portanto, isto torna-se um bocadinho mais difícil de controlar sem entrarmos na subjetividade. Diz o João Costa que um dos maiores problemas do futebol tem a ver com o relógio, nomeadamente no chamado tempo extra, e acrescenta ao Filipe Oliveira que com 4 árbitros as substituições podiam ser feitas sem paragens, tal como as assistências. Sim. O rugby faz isso, por exemplo, não é? O rugby é um jogador que está contundido, entra o massagista, é assistido em campo e o jogo continua. Agora, o jogo é diferente, é mais dinâmico, há mais possibilidade do jogo andar cá e lá do que há no rugby, sim, sem dúvida nenhuma, mas são coisas que eu acho que deviam pelo menos ser Eu, estudadas. por acaso, tenho Tens 2 ideias. minutos para dizer a tua Sim, sim, justiça. sim. Eu ia só dizer que eu tenho 2 ideias e uma mais arriscada. As 2 que eu acho mesmo que vão acontecer no futebol é a Lei Wenger, que já está a Sim, ser sim, discutida. mas isso Essa já eu deu de acho. barato. Sim, sim, mas eu acho que essa vai efetivamente acontecer. Vai efetivamente passar a haver essa alteração na regra de fora de jogo. Acho também que é provável que o número de substituições aumente. A minha aposta é que existirá uma, que é existirão timeouts no futebol. Acredito que possa haver um timeout por parte para cada uma das equipas no futebol, um timeout de 1 minuto ou de 2 minutos, tal como existem no basquete e tudo mais, até porque isso é do interesse das operadoras televisivas que vão conseguir meter lá mais 2 minutos de publicidade, tal como Ou existe não, às vezes. ou podem, neste momento no handball, ouvimos o time-out, não é? Que Sim, é mas particularmente interessante. o capitalismo é muito duro às vezes, António. E eu acho que vai mais no sentido de meter ali um corte publicitário e de faturar mais uns milhares de euros para as operadoras. E depois, o que eu não sei se vai acontecer nos próximos 10 anos, mas acredito que acabe por acontecer no futebol, é os jogadores poderem ser substituídos de uma forma muito mais livre, como acontece noutros desportos, e Entrar e sair. poderem entrar e sair, exatamente. Isso não Uhum. sei se acontecerá nos próximos 10 anos. Acredito que aumente o número de substituições. Acredito que nos próximos 10 anos a regra será qualquer jogador pode ser substituído por outro jogador que está no banco de suplentes, mas depois não poderá voltar a entrar. Mas acredito que evoluiremos na direção de um Isso futebol no criaria qual os jogadores estão constantemente mudanças a na entrar e a sair. estratégia. Passavas a ter uma equipa para atacar e uma equipa para defender, como acontece É isso, é isso, é isso. Mas eu acredito mesmo que essa será, no fim, a coisa o futuro do futebol. Sem pausas, como é óbvio, não sem ser como é hoje, com a plaquinha e com o estádio todo a Uhum. aplaudir cada uma das substituições, na qual entram jogadores, saem jogadores, correm uns para os outros, Eu isso trocam. já não sou a Eu favor. acredito que isso vai acontecer no futuro no futebol. É a minha previsão Muito bem, Guilherme. Olha, arriscada. muito obrigado pela tua contribuição, que Obrigado, foi eu. valiosa, e a malta gostou. Sabes que tens ali um grupo de seguidores ávidos das tuas opiniões no Discord. Quem for subscritor premium já e não estiver no Discord, apareça por lá. Temos sempre lá discussões deste nível. Vale bem a pena. Basta aproveitar aí o botão para se ligarem, que vai em todos os textos que eu vou mandando para os subscritores premium e, por exemplo, amanhã vai haver entre linhas. E vou falar lá deste negócio dos direitos televisivos em França, porque é uma coisa que eu acho extraordinária, como é que ninguém está a acompanhar com um bocadinho mais de atenção em Portugal, porque está ali a desenhar-se aquilo que nós vamos ter por cá nos tempos mais próximos. Obrigado, Guilherme. Boa Páscoa. Vai ser a Obrigado. trabalhar, não é? Como eu também. Não? Por acaso nesta não. Nesta vai ser mesmo, tive sorte Muito bem. e vai ser em casa. Então, fantástico. Olha, Na boa Alemanha, Páscoa. mas em casa. Muito bem, pois. Porque eu não disse no início, mas não disse depois. O Guilherme é minhoto, mesmo. Nasceu lá, embora não viva lá. O Bernardino Pedroto é minhoto por adoção, embora seja lisboeta de nascimento. Obrigado, Guilherme. Felicidades, Obrigado. boa Páscoa, bom fim de semana. E quanto a nós, estamos a chegar ao fim. O Futebol de Verdade volta na próxima sexta-feira. Também é feriado, mas também vamos ter programa sempre ao 12h30 no meu Substack.
em direto, e depois quem não quiser ver no Substack, ou porque não gosta de ver coisas em direto, ou seja, porque carga d'água for, pode sempre ver a gravação no YouTube, à meia da tarde, a coisa aparece por lá. Muito obrigado, bom fim de semana para todos e até à próxima sexta-feira. Futebol de Verdade,